Bem-vindos ao canal Maçonizando, começando mais um vídeo muito especial no dia de hoje. Hoje nós vamos abordar aquele tema famoso, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Qual que é a influência da maçonaria na Revolução Francesa? Foi um tema aí que o pessoal pediu, já pede há muito tempo aqui no canal. É um tema que dá trabalho, eu normalmente não fiz nenhuma pesquisa aprofundada, eu tô falando mais... Hoje eu vou falar mais no sentido, assim, do que o pouco que eu conheço da história, tá? Então peço até desculpa por algum eventual deslize, mas o objetivo do canal é essa informalidade, né? Essa construção de diálogo e tudo mais, e busca de cultura maçônica sem muita frescura, sem muita parafernália, né? Então, antes de partir para o nosso conteúdo em si, eu vou pedir para você que está nos assistindo, curta, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, colabore com o canal, para que a gente consiga aprimorar ainda mais nossa qualidade de transmissão, pesquisa, equipamentos e tudo mais. Então, sempre bem-vinda a sua colaboração. Lembrando que todo o conteúdo do canal Maçonizando é de graça e sempre há de ser. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar do maçonaria e Revolução Francesa, né? O ideal é a gente explorar, né, um pouco este que é considerado um dos momentos mais decisivos da história, né, que é a Revolução Francesa, que não só transformou a França, mas ela acabou, de fato, mudando o nosso mundo moderno. Então vamos entender um pouco mais nesse vídeo o conflito entre os gerondinos e os jacobinos, né, e a origem do lema liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, ali no século XVIII, a França tinha uma crise econômica muito grande, uma desigualdade social e um governo absolutista. Então, o que acontece? A carga tributária era extremamente alta para manter os luxos da nobreza, né? A nobreza e o clero, ou seja, a igreja, viviam no luxo, enquanto que o povo cada vez tinha que pagar mais para manter essa qualidade de vida dos nobres e do clero e da igreja, né? Então isso fez com que a Revolução eclodisse ali em 14 de julho de 1789. O que acontece? O pessoal foi às ruas, né? E buscando, né, liberdade. Então a população se uniu para exigir mudanças profundas na estrutura política e social da França. Então eles invadem um prédio, né, que é chamado de Bastilha, e lá eles roubam armas que estavam armazenadas lá. Eles tomam a Bastilha, né, eles derrubam a Bastilha. Então, neste contexto, surgem dois grupos principais durante a Revolução, né? E aí vem a origem do termo esquerda e direita, né? Que é os gerondinos, né? Que era uma burguesia mais moderada, né? Seria hoje equivalente uma classe média alta, e os jacobinos, que eram pessoas que queriam mudanças radicais mais profundas, que eram o que nós podemos chamar de a esquerda, né? Então, o que acontece? Foi criado, dentro deste contexto, uma espécie de milícia, né, que é chamada Comuna de Paris, né, que está ali para tentar... Comuna, né, Comuna de Paris, entenderam? Então, o que acontece? Essa espécie de milícia, ela tenta criar um contexto de nova ordem, né? Então, o que acontece? Os jacobinos, né, eles acabam tirando, de certa forma, parte do poder do império, né, do rei Luís XVI, e eles são liderados por um cara chamado Maximilien Robespierre, né. Claro que tanto os jacobinos quanto os gerondinos, eles são influenciados por ideais iluministas de grandes maçons que viveram naquela época ali, né, como, por exemplo, o Robespierre, né? O Robespierre era o líder dos jacobinos, como, por exemplo, o Voltaire, né? O Voltaire, que era um cara que era maçom, foi iniciado já numa idade avançada, mas eram maçons. E esses grupos do Robespierre, que é os jacobinos, com os gerondinos, eles se confrontaram em várias situações, né? Porque os jacobinos, eles buscavam mais uma aproximação popular, enquanto que os gerondinos, eles queriam manter uma burguesia moderada,
né? Então existia esse confronto muito claro entre eles, né? Então, em 1789, foi promulgado um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que trazia à tona o lema liberdade, igualdade e fraternidade como declaração dos direitos de todo homem e do cidadão. Né? Mas o que significa, né, esse termo liberdade, igualdade e fraternidade? Para os revolucionários, era uma reivindicação fundamental de que deveriam ser garantidos a todos os ideais iluministas, né? Então, existia isso, né? O legado da Revolução Francesa, ele acabou inspirando movimentos democráticos e independência ao longo do mundo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em vez de liberdade, igualdade e fraternidade, na Revolução Farroupilha de 1835, foi usado liberdade, igualdade e humanidade. Mas tudo isso está na Declaração dos Direitos do Homem, né? São valores fundamentais nas sociedades democráticas. Mas o que acontece? A Bastilha cai, né? Começa um movimento, né? E o Robespierre acaba liderando esse movimento que se torna mais extremo, né? O Robespierre lidera esse movimento que ele começa a decapitar os nobres, né? Os nobres não, a nobreza, os mais poderosos. Então, por exemplo, é decapitado o rei, é decapitada Maria Antonieta. Maria Antonieta que tem um episódio muito interessante sobre ela, em que o pessoal diz assim: o povo não tem pão. E aí ela responde: se eles não têm pão, que comam brioches. Claro que é muito provável que essa frase ela nunca tenha dito, né? Ela nunca tenha dito. Mas essa história mostra muito do desdém que ela realmente tinha com os anseios da população. Ela realmente tinha. E dentro do plenário francês, os girondinos sentavam-se à direita, né, defendendo os interesses de uma burguesia moderada, enquanto que os jacobinos, que defendiam o interesse do povão, eles sentavam-se à esquerda. Aí vem a origem do termo esquerda e direita. Né? Isso tem origem lá na Revolução Francesa. Então, é uma história muito bonita, é uma história muito fascinante da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa nasce um mito, um herói, né, que inicialmente é aliado dos jacobinos, né, que é o Napoleão Bonaparte, né? Quem nunca ouviu falar do Napoleão Bonaparte, né? No todo hospício diz a lenda que todo hospício antigamente tinha um louco que dizia que era o Napoleão, né? Ou Jesus, né? Porque são figuras que realmente mudaram a história e os rumos da população, a história e o rumo da humanidade, né? O Napoleão Bonaparte, ele se destacou como um general com estratégias muito precisas e muito inteligentes de combate, né? Primeira estratégia dele, por exemplo, ele foi no alto de uma colina ali e dizimou o pessoal. Né? Ele era muito inteligente, ele pensava fora da caixa em termos militares. E isso tornou ele um grande general. E o Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa e tudo mais, que eles queriam instaurar uma espécie de democracia, o Napoleão Bonaparte ele acaba sendo aclamado e torna-se, ou se proclama, imperador. Né? Ele chegou a ser exilado na ilha de Elba durante esse período, né, coisa que é contada no livro do Conde de Monte Cristo, por exemplo, né, e ele é solto porque ele tinha uma população que defendia ele. Então, a França, nessa transformação de virada de século XVIII para o XIX, ela realmente se torna assaz, como é que eu poderia dizer? Assaz conflituosa, né? Ela é conflituosa, mas ela é realmente destinada a isso, né? Inspirada por ideais de iluministas, como o próprio Voltaire, o Barão de Montesquieu, que é outro cara que também incentivou bastante, né? Que era outro cara que também era maçom e que incentivou bastante essa mudança de estado de consciência, né? Mas o termo liberdade, igualdade e fraternidade associado à Revolução Francesa vem, então, só respondendo objetivamente, né, da Declaração, né, dos Direitos do Homem, né, e tudo isso acabou sendo gerado por uma grave crise econômica, porque o clero não abria mão, né, do conforto da igreja, né,
A nobreza, muito menos, né? E tinha até um certo desdém. A Maria Antonieta era odiada, né? O pessoal festejou quando guilhotinaram ela, né? Então, Luís XVI também. Então, enfim, a ideia de que a legitimidade política vem de um rei era um dos elementos que a Revolução Francesa combatia, porque eles diziam que o poder emana do povo. E essa ideia se espalhou como fogo na palha, assim, influenciando, inclusive, a Europa e a América Latina. A França, inclusive, ela tenta uma expansão, né, de um militar, e eu não vou entrar nesse detalhe, senão esse vídeo vai durar mais de hora, né? Mas ela tenta uma expansão militar e ela consegue até certo ponto uma expansão militar, fazendo campanhas militares até no Egito, né? Para tentar fazer uma expansão realmente e aumentar o reino da França. Mas o que eu posso dizer é que hoje liberdade, igualdade e fraternidade são valores fundamentais de qualquer sociedade democrática e que defenda a liberdade absoluta de consciência e de pensamento, como é o caso da maçonaria. E ela mostrou, né, que os direitos, que a luta por direitos e justiça é contínua e vital para o progresso humano. Houve exageros na Revolução Francesa? Não tenha dúvida que houve. Houve exageros bem grandes, tanto que guilhotinaram pessoas, mataram pessoas, simplesmente por elas estarem inseridas no conceito da nobreza. Né? Grandes maçons morreram na Revolução Francesa, eu cito, por exemplo, o Jacques Cazotte. Né? Então, vários maçons morreram na Revolução Francesa. Então, são casos que a gente precisa estudar. Eu recomendo, você que gosta de ler romance iniciático, né? Eu recomendo o próprio Conde de Monte Cristo, que é o meu livro favorito desde sempre, né? E também um outro livro chamado Zanoni, né? De um maçom chamado Sir Buder Lytton, né? Que também é um termo que aprofunda, e o contexto da história dentro de uma história que realmente mostra os princípios do que você vai encontrar em qualquer ordem iniciática, tanto em Zanoni quanto em Conde de Monte Cristo. Muito obrigado a todos que nos assistiram no vídeo de hoje. Né, eu não vou entrar muito em detalhes no que diz respeito à Revolução, porque senão a gente vai realmente se estender bastante, mas eu quis contextualizar o liberdade, igualdade e fraternidade, né, que na maçonaria hoje é visto como um dos grandes lemas, assim como também é visto o lema inglês, né, que é fraternidade, alívio e verdade, que também não deixa de estar envolvido no contexto de liberdade, igualdade e fraternidade, fraternidade, alívio e verdade, não deixa de estar incutido dentro tudo do mesmo contexto de significado. O canal Maçonizando, ele tem sempre o importante patrocínio, né, e apoio de Atacado Connect, que tem Atacado Games, King Parts, Golden Addiction, né? Também temos o patrocínio de Infinito Digital Marketing Estratégico, temos o patrocínio de Tempora Comunicação, agência de comunicação que transforma ideias em presença digital, e também de Turgo Chile. Melhores pacotes de viagem para o Chile estão na Turgo. Muito obrigado a todos. A gente volta em breve com mais conteúdo aqui no canal Maçonizando. Não deixe de deixar seu likezinho e seu comentário aqui no vídeo. Valeu!